forma na marra, é mais um capítulo apenas. André, por favor. Doutor Márcio também já pediu a palavra. Enfim, quem quiser participar, bom, por favor. Primeiramente, agradecer aí pela oportunidade de estar conversando esses 4 expoentes da nossa crônica esportiva. Sempre muito bom debater com pessoas que têm esse nível de compreensão. Parabenizar o Castilho por ter tido assim, uma visão clara do que a gente já vem falando de algum tempo já, e não falei isso só aqui, falei também em várias reuniões na CBF, que é dessa política de exclusão, de fato, dos clubes do Norte, principalmente. Nem vou falar no Nordeste, porque eles já conseguiram até se organizar numa liga, e hoje estão mostrando, através do Campeonato do Nordeste, uma excelência numa competição que pouca gente apostaria. Queria só, primeiramente, corroborar com as posições do Gerson em relação à questão da qualificação dos nossos tribunais desportivos. E eu vejo que a gente teve ali uma mudança muito importante e que acabou, dependendo da análise de cada um, mas na minha piorando essa questão, porque o Conselho Nacional de Justiça, assim como o Conselho Nacional do Ministério Público, eles proibiram a participação desses profissionais nos tribunais desportivos. Então, nós perdemos muitas pessoas qualificadas, inclusive para julgar, né? Lógico, os juízes são preparados para julgar, e foram afastados dos tribunais, né? Eu me lembro muito bem aqui que a gente tinha o doutor Castelo Branco, que era membro do nosso Tribunal de Justiça Desportiva, assim também como o Milton, que era lá do Paysandu, o Milton Gurjão. Não, o Milton Gurjão também, que era membro, e acabaram tendo que sair justamente por conta dessas limitações, tanto do Conselho Nacional de Justiça como do Conselho Nacional do Ministério Público, que, no meu modo de ver, nós perdemos muita qualidade nisso daí. Mas eu queria voltar para essa questão que foi explorada pelo Castilho e também pelo Carlos, com relação a essa questão, primeiro, da justiça desportiva com a justiça do trabalho. Eu vejo que a justiça desportiva, na verdade, ela não tem ingerência na parte administrativa dos clubes. Na verdade, houve uma inovação agora com essa lei de responsabilidade fiscal do esporte, que trouxe para o âmbito da justiça desportiva a possibilidade de punir clubes que não cumpram com o pagamento em dia dos salários dos seus atletas. Então, no meu modo de ver, salvo engano, qualquer um outro artigo que tenha sido incluído nessa nova legislação, esse é o único momento em que a justiça desportiva tem ingerência na administração dos clubes. Fora isso, é mais a parte disciplinar, de fato, né? Em relação à questão dos contratos dos jogadores, veja o que vai acontecer. Não tem como se exigir hoje planejamento de um clube que jogue da Série C para baixo. Por exemplo, se confirmar, e aí talvez o Guerreiro possa corroborar comigo, que o Campeonato Brasileiro da Série C vai até outubro desse ano, o que vai acontecer? Eu não tenho como fazer um contrato de um jogador, por exemplo, para 2 anos. Porque eu sei que em outubro eu vou parar, o meu principal componente de entrada de recursos, que é a bilheteria, eu não vou ter, e aí eu vou ter que arcar com outubro, novembro, dezembro e janeiro, porque eu também não posso ter competição em janeiro, pagando o salário desses atletas. Então, os clubes que jogam da Série C para baixo, se não se encontrar uma alternativa, vai ser isso. Vai ter um elenco em 2017, porque aí eu vou ter que encerrar o contrato em outubro. Só uma observação, 22 de outubro, para quem chegar à final da Série C. Exatamente. Quem sair na primeira fase já acaba em setembro. Cabe em setembro. Então, para vocês verem como cada vez mais, como o Castilho falou, o negócio vai piorando, né? E não se enganem que isso não é feito de forma pensada, não. Se vocês forem verificar as mudanças que nós tivemos, uma coisa que talvez não apareça é que tem algum contexto dentro dessa situação, mas que é extremamente relevante. Se nós formos verificar o que fizeram com a malha aérea do país, cada vez mais vai piorar por nossos clubes. E aí não adianta o Paysandu estar bem, né, doutor Alexandre? Está bem no trabalho de vocês, porque os caras não vão querer vir jogar aqui. Por quê? Para hoje, por exemplo, para você vir para... O Remo saía para jogar para o Nordeste. Nós tínhamos que sair daqui 5 horas da manhã, parar em Brasília, Rio ou São Paulo, para chegar 1 hora da tarde lá no destino no Nordeste. Ninguém treinava lá e já jogava no dia seguinte. Isso também acontece ao contrário. Então, por exemplo, alguém vem enfrentar o Paysandu aqui na Série B, no jogo de meio de semana, ele perde praticamente toda a semana de treinamento. E aí eu pergunto, esses grandes clubes do Sul e Sudeste vão querer fazer isso? Então, isso é mais um item que a gente também tem que analisar, que se torna um fator de exclusão. Ou então, daqui a pouco, o Paysandu vai ter que comprar um avião para ele participar lá, porque a malha aérea não vai dar condições dele jogar lá. Né? A Copa Verde, que tirou a vaga da Sul-Americana, bem lembrado pelo meu amigo Sérgio aqui. Qual é o interesse que os clubes vão ter de jogar a Copa Verde se a gente não tiver uma vaga na Sul-Americana? Então, e aí a gente volta para o contexto da questão trabalhista. Então, dentro desse aspecto, a gente tem que
discutir seriamente aqui um instituto que foi uma construção jurisprudencial no Rio de Janeiro, que depois se expandiu para alguns outros estados, como a Bahia, por exemplo, que é o ato trabalhista. Eu acho de forma essencial que se estabeleça esse ato trabalhista aqui no Pará, para que nós tenhamos uma vara de execução centralizada desses processos, a partir da necessidade de que essa vara de execução centralizadas ela tenha um olhar diferente nessa relação laboral com os clubes de futebol. Que senão isso vai acontecer igual que o Carlos colocou aqui. No determinado período, o Remo diminuiu em 26% a sua dívida. Hoje, nos últimos 12 meses, pagou mais de 6 milhões e a gente ainda tem um débito de 14 milhões, mais ou menos. Então, tem duas soluções para você resolver isso. A primeira solução é que a gente está brigando muito fortemente para tentar estancar essa sangria. E aí você tem que ir e voltar para essa questão dos contratos. Mais um item que vai me forçar a fazer um contrato de janeiro do ano até, no máximo, outubro do outro, porque senão não vou ter condições e vai continuar as reclamações trabalhistas. E o outro é encontrar soluções internas, e aí por isso que eu vejo a importância do ato trabalhista, para que você tenha discussões específicas ao mundo do futebol. Cito um exemplo muito claro aqui, a questão do deságio no pagamento. Eu vou ter a condição, pelo menos na minha perspectiva, de você ter, vamos dizer aqui, esses 6 milhões que nós pagamos e chamar os credores e disserem assim, pessoal, tenho 6 milhões aqui na mesa. Quem é que topa dar o deságio maior para que eu salde o débito com você? Porque não adianta você fazer fracionamento do pagamento das ações, porque toda vez que houver uma atualização monetária, aquele pagamento foi embora. Então, é nesse sentido que a gente tem que, de fato, discutir essa questão da criação do ato trabalhista no Pará, e, a partir daí, pensar e construir uma realidade diferente com o tribunal, no sentido de que quem vai comandar essa vara centralizada de execuções tenha sensibilidade que ou a gente tenta resolver essa situação dessa forma, ou isso vai virar uma roda viva e nunca a gente vai conseguir pagar os débitos trabalhistas. Tem que estancar tudo, né, André? Estancar tudo, senão inclusive, é muito complicado. As novas demandas. E só lembrando que esse ato trabalhista, antigamente, tinha apenas essa construção jurisprudencial que começou no Rio de Janeiro. Hoje não, nós temos uma previsão legal, que é o artigo 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte, que comumente o pessoal chama de Profut, mas, na verdade, o Profut está no bojo dessa lei. Ela não é só isso, ela fez várias alterações nas legislações esparsas, e eu tenho como um dos principais avanços dela essa institucionalização do ato trabalhista que a gente pode ou não criar, e eu espero que o nosso tribunal tenha acessibilidade e faça com que o ato trabalhista seja implantado no Pará.